Olá pessoal, o meu nome é Luiz Alberto Caldas, estou eu aqui de novo. No vídeo anterior eu falei para vocês, eu expliquei para vocês por que vocês vão precisar ler muitos livros de história para que vocês se qualifiquem como analistas estratégicos. Aí agora a boa notícia é que muitos desses livros de história foram transformados em filmes. Então, essa é uma forma muito mais agradável de absorver os conteúdos, né? Então, a gente tem aqui um exemplo que é a série O Espião. É uma série com uma única temporada que está no Netflix. Mas para que vocês consigam aprender estratégia com essa série, antes vocês vão ter que ter determinados conceitos. Senão vocês vão assistir o filme como qualquer um assiste, né? Não como um estudante está assistindo. Então vamos lá. Primeiro conceito que vocês têm que ter, né? O princípio básico da estratégia é o seguinte: o sucesso se destina não ao mais forte ou ao mais agressivo, mas àquele que melhor compreende a situação e as alternativas que realmente tem. É muito comum ver na história agentes mais fracos vencerem agentes maiores, mais fortes, como o caso aqui da tela, né? E eles fazem isso porque eles compreendem melhor, eles se prepararam e eles compreendem melhor a situação do que os seus oponentes. Então, um ponto fundamental é justamente essa preparação e esse levantamento de informações, principalmente quando se trata da estratégia no mundo organizacional. E aí, quando a gente vai ver lá no Sun Tzu, a gente vê que, bom, primeiro, considerar de que maneira você vai obter informações sobre os seus oponentes. Isso é um assunto básico da estratégia. Ou seja, saber como vai obter informações é um assunto básico da estratégia. E dentro desse assunto, normalmente na estratégia, a espionagem faz parte desse mundo, né? É inevitável. Aí você vê na Arte da Guerra do Sun Tzu, você tem um capítulo inteiro dedicado ao uso de espiões. E aí nesse capítulo você vai encontrar o seguinte trecho: esses conhecimentos antecipados não surgem de espíritos, nem de deuses, nem da analogia com ocorrências passadas, nem de cálculos astrológicos. Deve ser obtido, na verdade, por meio de homens que conhecem a situação do adversário. As operações de espionagem são essenciais na guerra. Então, primeiro ponto, o assunto espionagem faz parte da estratégia. Bom, mas aí vocês vão dizer, isso daí é na estratégia militar. Mas as empresas não fazem isso. Tem certeza? Por exemplo, né, vamos ver aqui uma notícia. A corte espanhola, né, põe o CEO da Iberdrola sob investigação por alegações de espionagem. Outra matéria aqui. Empresa infiltrou espião entre ativistas que combatem o amianto. Então, a empresa de amianto, né, que é fabricante de produtos de amianto, como aquelas telhas e tal, que causam males para a saúde, especialmente para os trabalhadores que lidam com essa matéria-prima, ela infiltrou, ela sofre o combate de organizações não governamentais que querem abolir o amianto, e ela infiltrou um espião lá no meio dos ativistas, no meio da ONG. Então, pessoal, esses dois casos mostram que existem empresas que fazem espionagem sim. Bom, mas esses talvez sejam casos isolados, né? Coisa rara.
Aí eu vou pegar aqui para vocês um estudo da Associação, né, Associação Alemã para Tecnologia de Informação de 2018. Ela mostra lá que 53% das empresas alemãs afirmam ter sido vítimas de espionagem, né? E nesse mesmo estudo, ela mostra lá que o principal meio não é a espionagem eletrônica com hackers, né? Com hackers. Ela é principalmente aquela velha espionagem feita por pessoal de dentro, por empregados, né, que são cooptados e tal. Tem, inclusive, também uma matéria aqui, um artigo da Harvard Business Review, né, falando que a espionagem industrial é mais efetiva do que a pesquisa em desenvolvimento, né? Você imagina lá, por exemplo, uma empresa que está desenvolvendo, gastando $1 bilhão para desenvolver uma nova droga. E aí, antes dela lançar a nova droga, já tem um concorrente lançando porque ele espionou, né? E é a custo baixíssimo, né? Então, esse é uma realidade. Então, a ideia de que a espionagem é coisa rara é um mito. Isso faz parte da atividade aí das organizações. Bom, mas aí você pode pensar, né? Mas eu sou uma pessoa ética, né? Eu jogo dentro das regras. Tudo bem, você não precisa fazer espionagem. Eu não estou aqui pregando o uso da espionagem. Mas você não precisa ser vítima de espionagem. Se tem lá um monte de organizações fazendo espionagem, se você não tiver pelo menos uma atividade de contra-espionagem, você será vítima. Então você não precisa ser vítima, né? Um outro mito que se tem relacionado aí à espionagem é o mito de que toda espionagem é ilegal. Então, pelo menos, a gente tem aquele consolo de que, eventualmente, o concorrente que fizer espionagem ele vai ser pego. E aí vai cumprir cadeia, vai ser processado, vai ter um prejuízo e tal. E aí, esse é um outro mito. A espionagem, nem toda atividade de espionagem é ilegal. Se vocês pegarem esse livrinho aí, o Broker, Trader, Lawyer, Spy, do Amon Javers, vocês vão ver que existem vários métodos de espionagem que não são ilegais. Por exemplo, uma empresa pode contratar um empregado da outra empresa, né? Um empregado que foi demitido na outra empresa, ela vai lá e contrata, e esse empregado vem cheio de informações. Né, existem em outras situações propostas de cooperação. Quando se abre cooperação com outra organização, você tem lá a possibilidade, o acesso aos empregados da empresa, acesso à organização, ao ambiente interno da organização, e aí esse muitas vezes é um caminho. A prestação de serviços é um outro meio muito utilizado. Por exemplo, lá na última eleição para o Congresso, né, Nacional, logo após a eleição, aqueles deputados e senadores eleitos lá, alguns deles foram convidados pela China, né, para tomar conhecimento do sistema de reconhecimento facial da China lá e tal, que é muito avançado, uma nova tecnologia, com a ideia de que você poderia, né, contratar os serviços deles para fazer aqui o reconhecimento facial nos aeroportos, portos e tal. E, bom, isso aí é um exemplo, né? Uma vez que seja contratado o serviço deles, que se utilize a tecnologia dada por eles, eles passam a ter acesso, naturalmente, aos dados de quem entra e sai do Brasil, né? Os chineses vão passar a ter acesso a todo mundo que entra, a informação de todo mundo que entra e sai do Brasil, né? Quer seja alguém dos Estados Unidos, quer seja
alguém da própria China. Por exemplo, alguém que está fugindo da China para cá, para o Brasil, né? Existem muitos dissidentes que fogem para vários lugares do mundo, um deles é o Brasil. Por exemplo, por questões religiosas, o sujeito lá na China se torna cristão, isso é punido lá na China, o sujeito tem medo, foge de lá, vem para cá para o Brasil, chega aqui no aeroporto, reconhecimento facial nele e ele é descoberto entrando aqui no Brasil. Então esse é um exemplo, a prestação de serviços. Um outro exemplo que você tem aí nesse livro, né, você vai ver lá penetras em festas, por exemplo. São vários casos, muitos casos de coisas que não são, embora sejam antiéticas, não são ilegais. Tem lá uma festa da empresa, por exemplo, né, onde os diretores vão falar, o presidente da empresa vai falar, e normalmente nessas festas para os próprios funcionários, o diretor e o presidente podem abrir lá informações que ele não abre externamente. Aí a outra empresa ela vai lá e coloca um penetra na festa e o penetra fica lá circulando como se fosse um funcionário da empresa também, né? Além dele escutar coisas que os diretores e presidente estão falando, ele também conversa ali com os outros funcionários, né, que estão pensando que ele é um dos funcionários da empresa, então também podem falar uma série de coisas lá, né, reclamar dos problemas que eles têm no setor deles e tal. Isso é bastante usado. Inclusive, se você botar uma pessoa bonita, né, uma mulher bonita, por exemplo, lá na festa, e os funcionários já estão bebendo, né, estão um pouco altos, eles tendem a falar muitas coisas, né, muito mais do que falariam normalmente. Então esse é um outro mito, de que absolutamente toda espionagem é ilegal. Um outro mito que existe é de que apenas segredos tecnológicos é que são espionados, né? Então, assim, as pessoas pensam, bom, se na minha empresa a gente não desenvolve tecnologia de alto nível, não tenho que me preocupar com isso, né? Porque ninguém vai querer me espionar. Mas isso não é verdade, isso é outro mito. Por quê? Porque, por exemplo, a espionagem ela vai em cima também de informações financeiras da empresa, informações sobre vendas, para saber qual é a situação do oponente, vai sobre o cadastro de clientes, muitas vezes obtendo as informações dos clientes do oponente. A empresa vai lá e conquista aqueles clientes, né? Tem lá o endereço, o e-mail, né? O telefone, ele faz uma oferta melhor, tal, conquista diretamente os clientes. Informações, às vezes, comprometedoras que a empresa tem, e ela pode usar isso como uma espécie de chantagem, né? Até dados de RH, etc, etc. Né? Com dados de RH, por exemplo, isso é muito comum, eles vão descobrir quais são os possíveis, aqueles candidatos a espiões, né, para eles dentro da empresa. Então eles veem lá um sujeito que está muito endividado, está precisando muito de dinheiro, isso às vezes está lá na ficha do RH, um sujeito que tem um determinado perfil, né, que apresenta lá determinadas características que eles identificam como um cara que pode se tornar um agente lá dentro da empresa. Por exemplo, né, a China, quando ela invadiu os computadores lá do FBI, ela não foi em qualquer lugar, ela foi nos dados dos agentes do RH, né? Obviamente. Um outro mito que existe é que somente empresas grandes sofrem, né? Justamente por causa desse mito do avanço tecnológico, né? Que só olham para a tecnologia. O outro mito é que apenas empresas muito grandes são vítimas de espionagem, né? Que, em geral, essa tecnologia é desenvolvida nas empresas maiores e tal. Embora a gente tenha startups aí também. Um ponto fundamental é que médias empresas, pequenas empresas também podem ser vítimas de espionagem, né? A gente, como eu disse, assim, a gente tem startups, são pequenas empresas que têm segredos tecnológicos, mas não são só esses. Por exemplo, às vezes uma empresa de contabilidade, ela por si mesma não tem tanta importância, mas ela trabalha para uma empresa grande, muito maior, que é o alvo da espionagem verdadeiro. Só que ela detém informações financeiras daquela empresa.
Às vezes ela tem lá uma outra empresa que é um fornecedor de uma empresa grande. E aí determinadas informações ali também são úteis. Você tem lá uma empresa, por exemplo, até, sei lá, um médico, né, que trata determinado executivo. Tudo isso é informação, pessoal, né? E às vezes informação comprometedora. Então qualquer empresa pode ser alvo de espionagem, né? E muitas vezes, inclusive, isso é um critério das grandes empresas para fazer contratação de empresas menores, para ver qual o nível de segurança que elas vão dar aos dados da empresa contratante. Então, isso aí é algo para se tomar conta. Mais um mito, né? É que a espionagem ela visa apenas a coleta de informações. Não é. Se vocês pegarem lá as informações sobre a KGB, por exemplo, né, que é uma agência de espionagem, a coleta de informações é apenas 15% do esforço, né, do pessoal empenhado. Isso aí vocês vão encontrar dados a respeito disso em livros como o American Betrayal, por exemplo, né? A traição americana. Agora, se vocês... E 85% das operações são em medidas ativas, ou seja, medidas de desinformação, de tomada de decisão, de aconselhamento de autoridades e de subversão, né? Então, não apenas a coleta de dados. Por exemplo, a organização pode colocar lá um agente para tomar determinada decisão que lhe beneficie. Um agente que vai ocupar determinada posição importante na outra empresa e que vai tomar decisão a seu favor. Ou você pode ter um agente que vai aconselhar uma autoridade, né? Se vocês virem lá uma das principais autoridades americanas na época da Segunda Guerra Mundial, o Harry Hopkins, ele era assessor direto do Franklin Roosevelt, que era o presidente americano, e anos depois se descobriu que ele era um agente da KGB, americano, agente da KGB, né? E ele levou o Franklin Roosevelt a tomar decisões que favoreceram a União Soviética. Então, essa é uma parte fundamental da atividade de espionagem. E a subversão, quando você começa a colocar os agentes, as pessoas empregadas na organização contra a própria organização. Então, existem várias outras formas de medidas ativas e que são muito utilizadas, né? A utilização de agentes de espionagem dão resultados muito grandiosos. No caso aí do Harry Hopkins, por exemplo, vocês vão encontrar lá uma ajuda financeira e em materiais e tal, gigantesca dos Estados Unidos, pouco antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, e continuou até depois do fim da Segunda Guerra Mundial, uma ajuda gigantesca para a União Soviética, né? É um fato pouco conhecido. E isso daí foi motivado por quem? Pelo agente da KGB que estava lá dentro, né? Então, esse é outro mito. Então, sabendo disso, a gente vai ver que lá, se vocês forem consultar o livro do Philip Selznick, né, The Organizational Weapon, vocês vão ver que o principal tipo de ação, né, estratégica do Partido Comunista em todos os países, o principal tipo de ação que eles têm é a infiltração de agentes nas outras organizações. Em que organizações eles infiltram agentes? Infiltram em outros partidos políticos, infiltram em sindicatos,
em empresas, em órgãos públicos, em igrejas, na imprensa, instituições de ensino e por aí vai. Então, como é que você pode não dar atenção a isso, sabendo que você vai ter a possibilidade de infiltração feita por um partido político na sua empresa, por um concorrente na sua empresa, e assim vai, por vários e outros tipos de infiltração possíveis. Você não vai dar atenção a esse tópico, que é um tópico básico de estratégia. Mas aí, por que vem a pergunta, né? Por que aqui os autores de estratégia não falam, não dão uma palavra sobre espionagem, né? Por que eles não falam sobre esse assunto? Essa é uma boa pergunta, vocês deveriam fazer a eles. Eu suponho que eles se baseiam nos modelos deles lá, como eu falei no vídeo anterior. Eles criam modelinhos de como as coisas funcionam e ficam presos nesse modelinho, como se fosse uma gaiola de ouro, né? E a partir dali não enxergam mais as coisas como estão acontecendo de fato, né? Daí eu ter falado no último vídeo da necessidade de contar, narrar as histórias como elas realmente aconteceram e não filtradas por modelos. E aí finalmente chegamos aqui no caso do nosso filme, que é o Espião, né? O Espião, ele conta lá a história do Eli Cohen, que é um agente do Mossad, né, o serviço secreto israelense. Esse cara ele foi infiltrado na Síria e trabalhou lá entre 1961 e 1965, né? Ele, entre outras coisas, né, ele conseguiu se tornar íntimo, né, amigo íntimo do Amin al-Hafez, que se tornou presidente da Síria, né? E aí, tomando essa amizade como base, ele acabou sendo conselheiro-chefe do ministro da Defesa. Pra vocês verem em que nível que um agente pode chegar, né? E aí, eu não vou falar mais detalhes, mas ele tem lá várias informações que ele passa para Israel, e Israel se dá muito bem graças às informações que ele passa, e não só informações, como a gente viu anteriormente, né? Ele estimula a tomada de decisões que vão favorecer a Israel, né? Então, assim, o que a gente pode aprender sobre estratégia nesse filme? O que a gente deve ter atenção sobre principalmente dois pontos, né? Primeiro, assim, como o agente conseguiu se infiltrar nesses altos escalões. O filme ele mostra isso muito bem, né? O Eli Cohen, ele mudou de nome, teve lá, né, mudou o estilo de vida dele, e ele não foi direto para a Síria, ele foi para a Argentina, onde tinha uma comunidade síria muito importante, e lá ele fez amizades e tal, o filme vai mostrando isso daí. Então ele não teve uma entrada direta, ele fez um rodeio para chegar, né, já com bastante credibilidade no país onde ele queria se infiltrar. Mas aí existe muito mais de informações ali para serem apreendidas no filme. E um outro ponto também que é muito importante é vocês indagarem a si mesmos, enquanto estão vendo o filme, assim, de quantos infiltrados são necessários para tornar uma organização completamente ineficaz, né? Se vocês analisarem a situação lá, para você tornar um país ineficaz, provavelmente não precisa de muitos infiltrados. Agora, uma organização menor, um infiltrado basta. Com certeza, basta um infiltrado para mais nada funcionar como deveria funcionar. Então, pessoal, espero que vocês apreciem muito esse vídeo aí, esse filme aí. Ele é muito bom, é eletrizante. E aí, se vocês quiserem mais informações sobre estratégia, vocês podem baixar o e-book, ele é grátis. O link eu vou botar aqui na descrição e no comentário também do vídeo. É só vocês olharem lá. Agora,
Se vocês gostaram também, curtam, por favor, se inscrevam no canal e compartilhem, porque isso faz com que os próximos vídeos cheguem até vocês e cheguem a pessoas que também têm um interesse semelhante ao de vocês. Um abraço, então. Muito obrigado por me ouvirem e até a próxima.